Existem diversos tipos de experiências de leitura nos quadrinhos, assim como em qualquer arte narrativa. Tem dias que você quer apenas ler um mangá de lutinha, alguma batalha com um fiapo de história que amarre aqueles personagens e está suficiente. Tem dias que não, que você quer algo a mais, que você quer uma dramaticidade, uma reflexão filosófica, um insight que ajude na sua própria experiência de vida, que te faça crescer como ser humano. Esse segundo tipo de leitura, eu vou dar uma dica para vocês aqui que muita gente não recomenda. Dizem que é um quadrinho difícil demais, hermético, que é para poucos. Eu estou falando de Jimmy Corrigan, de Chris Ware. Mas por que é que as pessoas dizem que esse é um quadrinho extremamente difícil? De onde vem essa mítica por trás de Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo? Bom, a começar, eu dou um conselho a vocês. Quando você for ler, se você quiser se dedicar a este quadrinho, a esse romance gráfico, tenha noção de que é importante que você tenha um momento propício. Você não vai dar uma sentada, tenho 15 minutos e vou dar uma lida em Jimmy Corrigan. Eu não aconselho. Ele exige, de fato, uma imersão. Ele exige tempo. Ele exige que você esteja com um espírito muito predisposto a compreender, a capturar os diversos aspectos, não só da trama em si, do conteúdo, do que acontece com o personagem, mas também da forma, dos aspectos gráficos, porque Chris Ware é um gênio da arte gráfica. Ele traz minúcias aqui, ele explora a arte dos quadrinhos, a linguagem dos quadrinhos, de uma maneira que eu nunca vi um outro autor explorar. O mais próximo de experiência de leitura de quadrinhos assim, desse tipo de leitura, para mim é o Asterios Polyp, do David Mazzucchelli, que é também um gênio nesse aspecto da forma dos quadrinhos. E aqui ele vai explorar tipografia, as letras, ele vai explorar as cores, ele vai explorar os balões, os recordatórios, a paleta, ele vai explorar a diagramação, o layout, tudo vai ser utilizado para contar essa história. Com muita metalinguagem, autorreferência, ironia, sarcasmo, literacidade. Cara, é um quadrinho, é uma experiência de leitura muito difícil, complexa, que pouca gente vai conseguir capturar tudo. Mas eu aconselho. Se você começou a ler quadrinhos agora, eu não aconselho. Mas se você já está com uma certa bagagem nessa experiência aí da leitura da nona arte, eu aconselho porque é algo diferente. É algo que muda a chave da sua cabeça, em que cada página aqui você vai ter um insight assim, você vai, caraca, olha que louco, olha o que ele usou aqui. Ele usou esse recordatório com uma letra só para fazer a transição dos quadros. Olha isso. E tem partes, aspectos, sequências do quadrinho em que ele vai utilizar apenas as cores. 50% da leitura é cor. Que manejo de cores que o cara faz aqui, cara. E ó, você vê assim, a priori, à primeira vista, parece uma arte simples, mas ela esconde uma erudição, uma sofisticação únicas. É uma arte caligráfica perfeita, nada sobra, nada abunda. É assim, tudo é utilizado para narrar a história do Jimmy Corrigan, que é uma história profundamente triste. E ele consegue fazer você chorar, ou assim, se sentir mal, um ambiente extremamente claustrofóbico. Ele consegue, tem momentos aqui que realmente você se sente mal, e ele consegue fazer isso com cores. Ele consegue fazer isso com alguma expressão no olhar. Não só a palavra, mas a junção de todos os elementos. É o tipo de quadrinho que você diz assim, isso é tão elevado em linguagem que é impossível você transpor para o cinema, sem perder metade da riqueza da obra. Então, esse tipo de obra que é impossível você transpor para o cinema é quando o autor consegue chegar a um nível máximo na excelência gráfica e da escrita, do conjunto do que é o quadrinho, né? A intersecção de todas essas, digamos assim, essas linguagens, a linguagem pictográfica, a linguagem literária, a linguagem das palavras, a linguagem da sintaxe, da semântica.
E aqui ele vai explorar tudo isso para contar a história de Jimmy Corrigan, que é um homem extremamente solitário, de uma vida muito melancólica e triste, e que tem uma mãe que oprime ele, extremamente manipuladora, que sufoca ele, e ele sofre com a ausência do pai. Ele já está na meia-idade e recebe a carta do pai dele tentando uma reaproximação. Ele vai atrás desse pai e não consegue se conectar afetivamente a ele. E são momentos constrangedores, claustrofóbicos, porque ele vai dormir na casa desse pai, vai conhecer outras pessoas e vai viver situações que você tem muita pena dele, e elas são recheadas com flashbacks do passado, com visões oníricas do próprio Jimmy Corrigan, delírios dele, umas coisas muito assim, envolvendo quadrinhos, envolvendo infância. E do nada, no meio do quadrinho, o Chris Ware, o autor, o gênio por trás dessa obra, coloca esse tipo de coisa aqui, ó, que faz parte da história de uma maneira muito estranha. A montagem de uma casa ou de um cenário do próprio livro, assim, porque o livro em si, ele também carrega uma história. Na capa do livro, que é muito estranha, já existem frases que começa aqui. Você tem que começar a leitura do livro aqui, ó. Tem uma tirinha aqui que fala sobre o aspecto do livro, do que foi escrever esse livro, do próprio Chris Ware. Quando você abre a guarda do livro, existem testículos, ó, desculpa a palavra, mas textos pequenininhos que falam sobre o livro, críticas resumidas. Aqui tem, olha que negócio engraçado, como é a metalinguagem desse livro. Existe um manual de leitura do Jimmy Corrigan. Aqui ele vai colocar, ó, como você deve ler. É claro que você não precisa ler isso aqui, mas faz parte da obra. Eu li na época que eu li pela primeira vez, né? Hoje em dia eu não leria mais, porque eu fiquei com muita dor de cabeça lendo essas letrinhas aqui. E é uma leitura muito engraçada, porque aqui tem uma crítica sobre o que é Jimmy Corrigan também. E aí você começa daqui, vai se preparando, olha isso, ó, explicando como é que você deve ler o Jimmy Corrigan. E vários, por exemplo, excertos, né, textos da imprensa popular. Estupendo, Matt Groening disse, né? Uma das melhores histórias em quadrinhos do mundo, o Wired falou. Em troca de seu esforço, esse livro assombroso e penetrante mudará sua forma de ver o mundo. Revista Time. E são tudo realmente críticas reais. E é realmente um dos quadrinhos mais, assim, uma obra portentosa, importante demais para a história dos quadrinhos. Agora, não é uma leitura fácil, não é uma leitura simples, exige muito. Você tem que estar num estado de espírito bem apropriado, mas Chris Ware é um autor que vale muito a pena. Estamos aí com o lançamento de Buster Brown. Eu ainda não adquiri, mas pretendo adquirir em breve. O Building Histories, que é um livro que é montável, gigante e tal. Não foi trazido ainda para o Brasil. Tenho muita vontade de ler, mas seria um preço absurdamente caro, né, para as editoras montarem isso aqui. Mas é um autor que é um Everest. É um monte a ser escalado, mas em que em algum momento você que ama essa mídia precisa se dedicar. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários se você já leu, como foi a sua experiência. E compra pelos nossos links, se inscreve e até a próxima. Valeu!